Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos e das irmãs. Agradecendo a todos os inscritos do canal, todos, de A a Z. Que Deus abençoe vocês por acompanhar o Manhã com Deus, a oração do meio-dia, que é o Salmos 91. E a oração da noite, eu venho pedir perdão para os irmãos, para todos os inscritos. Ontem, eu não estava bem, como eu ainda não estou, eu venho justificar. Eu gravei um vídeo que era para ter ido ao ar ontem, dia 14, mas foi falando sobre um testemunho, que eu sempre falei que de vez em quando, eu ia colocar um testemunho da minha vida. E ontem, exatamente ontem, o meu filho mais novo, Elias, ele fez 14 anos. E eu gravei o vídeo, eu vou colocar ele aí. Eu gravei um vídeo falando sobre a vida dele, sobre como ele veio. E ele foi promessa do Senhor, só que o vídeo, ele não foi pro canal. Foi o vídeo só que tá lá no shot. Mas enfim, o vídeo do testemunho, ele não foi. E eu tava muito ruim, como eu ainda tô muito gripada, eu não conseguia nem falar direito. Pode ver que meu rosto tá bem abatido e a garganta tá bem tampada, mas já tô começando a tomar remédio. Em nome de Jesus eu vou me recuperar. Então eu não consegui fazer ontem, me perdoem, a oração da noite, mas deixei, porque eu fiz um vídeo em homenagem a ele, e eu deixei esse vídeo para colocar no YouTube, e ele não foi. A primeira ele foi, mas o YouTube não aceitou por causa do fundo que estava musical. A música tinha direitos autorais, eu tive que refazer o vídeo. E assim foi, eu muito ruim, não consegui colocar o vídeo. Mas eu quero colocar ele aí para vocês ir no shot e ver o que Deus faz. O testemunho que o meu filho, que eu tenho com meu filho. Uma mulher que não podia ter filho, mas Deus tinha me feito uma promessa. Deus tinha me feito uma promessa. E aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Quando eu fui para fazer a laqueadura, Deus falou comigo dentro da sala, quando eu estava assinando: não assina, você vai matar uma vida. Eu passei a outra folha, eu falei: não assina, você vai matar uma vida. Eu falei: eu tô ficando doida, tô ouvindo vozes. De novo, quando eu comecei a assinar, veio a voz e disse: não assina, você vai matar uma vida. E eu fechei aquela folha, tipo uma pasta. Perguntei para a enfermeira, falei: enfermeira, se eu não assinar, eu vou perder a laqueadura? Ela falou: não, você pensa bem e volta. Quando você voltar, você assina os papéis. E eu, assustada com aquilo, né? Se passaram aí já, isso aconteceu há mais ou menos 18 anos. 18, porque ele fez 14. Isso. E meu outro filho estava com 3 anos. E eu fui para casa. Foi até bom não ter ido no ar, porque eu vou contar hoje o que eu não contei ontem. Eu estava muito ruim. Então, assim, eu custei a fazer até o vídeo para mandar para vocês, explicando a oração da noite, que eu não consegui. E eu fui para casa. Fui para casa em espírito, eu comecei a falar com Deus. Falei: pai, é da tua vontade que não é da tua vontade, então, que eu faça a laqueadura? Fala para mim, fala comigo. A importância de nós termos um relacionamento com Deus é isso. A importância de falar com o papai, de colocar a nossa vida diante dele, é isso.
intimidade. Nós temos que ter a intimidade com Deus. Nós temos que colocar Ele no centro de todas as coisas e perguntar: Pai, é da tua vontade? É o Senhor que está nisso, é o Senhor que está nesse barco, é o Senhor que está no controle. Irmãos e irmãs, acreditem se você quiser. Eu jamais viria no canal do YouTube ou qualquer outro canal falar algo, jamais, que Deus não falou. Jamais que papai não tivesse feito para mim. Eu tenho temor do Senhor. Eu tenho muito temor. E é esse temor e esse amor que eu tenho por Ele que jamais eu viria para um canal dizer tudo o que eu estou dizendo. Quando eu estava de joelho, falando com o Senhor, que eu abri a palavra do Senhor, veio a passagem. Não me lembro agora onde está. Está em Marcos. Eu confundo os versículos. Mas é Marcos, não sei se é 10, 14, 14, 10. Eu não estou lembrada o versículo, me perdoem. Mas que falava assim: deixai vir as minhas criancinhas, não impeçais de vir. Meu Deus, foi muito forte. Eu não procurei o versículo, até porque esse vídeo foi um improviso. Eu peguei ele agora do nada para poder mandar. Então eu não ensaiei nada. Vamos dizer assim, vou ensaiar. Não é um ensaio, mas eu não estudei para dizer assim a palavra. Eu passei uma noite com febre, passando muito mal. Mas Deus é aquele que me sustentou nesta manhã para estar mandando essa mensagem para você. E quando ele falou assim, eu ainda de joelhos, meu filho tinha 3 anos na época, o Arthur. E ele falou assim: mamãe, papai do céu mandou te dizer que vai nascer mais um neném na sua barriga. Que a senhora vai me dar mais um irmãozinho. Eu falei: meu Deus. Eu falei: mas como foi isso? Porque a gente é incrédulo, tem hora. Eu falei: mas como foi assim? Ele parou de brincar com a tia dele e veio ao meu encontro. E falou assim pra mim, a criança tinha 3 anos. Ele tinha 3 anos. E falou: mamãe, falou assim: Arthur, fala com a sua mãe. Ele falou: mãe, era um homem com vestes brancas. Um homem grandão, que você não via ele direito, mano. Mas a veste era tão branca, tão branca. Uma criança de 3 anos jamais iria mentir. E ele falou assim, que ele falou pra mim assim: Arthur, fala com sua mãe, que eu vou dar ela mais um filho, que vai nascer mais um irmãozinho pra você. E aí ele viu aquilo, assustou. E eu falei, mas ele falou assim, mamãe, e eu tô aqui falando pra você. Então, Elias é um filho da promessa. Elias é um filho que foi escolhido a dedo por Deus. Não que os meus outros não foram. Todos eles, pra mim, são escolhidos. Cada um tem o seu testemunho e cada um tem a sua história. E eu de joelho, eu chorei. Falei: pai, eu não tenho condições para ter filhos. Uma mulher que não tinha hormônio no corpo. O médico falou que eu poderia vegetar, porque eu tinha problema na tireoide. E não tinha hormônio. Não tinha nada que fazia esses hormônios subir. Quando eu fazia exame, eu tomando levotiroxina, comecei com 25, foi subindo até chegar nos 175 miligramas. E eu tenho papéis aqui que comprovam sobre esse histórico dos hormônios, os exames. E eu falei assim: meu Deus, falei, como eu vou ter? Muito doente. Eu estava com 2 miomas no útero. E você sabe que quem tem mioma não engravida. 2 pode até engravidar, mas é de alto risco. Isso é um dos testemunhos que está vindo para o canal. Nesta manhã, não foi para a oração da noite, foi para hoje. Deus sabe todas as coisas, irmãos, a gente não sabe nada. E 2 miomas no útero, sem hormônio, porque o médico falou que eu ia vegetar. Não era para me ter cabelo, nem sobrancelha, nem unha, nem andar, porque eu não tinha. E mesmo tomando remédio, os hormônios não subiam.
Mas se eu ficasse sem tomar um dia o remédio, a minha mãe é a maior testemunha que eu tenho viva. Você podia colocar um prato de comida na minha mão, assim, que eu não tinha força de levantar o garfo nem a colher, que eu não tinha força. Isso eu chorava muito. Começou esse problema quando eu tinha 28 anos de idade. E eu vivi pela fé em Deus. Eu vivi pelo mistério de Deus. Passei muito mal, tive muitos efeitos colaterais, que vocês sabem, para quem sabe que a falta de hormônio dá depressão. Eu dei uma depressão muito profunda. E eu falei, Senhor, que condições que eu tenho para ser mãe? Eu não estava estéril, porque tem pessoas que estão lutando para ser mãe. Não sei por que eu estou dizendo isso no canal, mas vai aumentar a fé de alguém. Que seja uma pessoa alcançada, eu já fico grata. E eu falei assim, não tenho condições nenhuma. E eu tentei colocar aquilo mais pra frente, pra mim não ter, senão eu não tinha condições de ser mãe. Eu não tinha nenhuma condição. Mas Deus, ele trabalha no impossível. Deus trabalha aonde você não tem condição. E quando ele faz a promessa, ele é fiel para cumprir. E se ele falou que eu ia ter um filho homem, um varão, era um filho homem. E se ele falou, então quando eu estava lá no quarto para assinar, lá na sala para assinar os papéis, foi ele que bradou aqui dentro, mas foi uma voz que doeu. E eu, como sou muito teimosa, eu continuei assinando e a voz bradou mais alto dentro da sala. Não assina porque você vai matar uma vida. Irmãos, eu lembrei daquele povo do deserto, quando Moisés subiu para falar com o Senhor e aquele povo desesperou porque eles queriam ouvir também a voz de Deus e eles falaram, não quero mais ouvir porque eles ficaram loucos. É assim o nosso Deus. A voz dele, para quem tem temor, tremam e temam na presença de Deus, porque ele não é filho do homem para que brinque, para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então o que eu estou contando é sério. É algo da parte de Deus que aconteceu real. E quando eu relutei por 3 anos, e passando luta, passando prova, teve um dia que eu bati o meu joelho no chão e falei, pai, tô passando muita luta, muita prova. E o Senhor falou ao meu coração, porque você não está obedecendo, que eu já te falei. E eu um dia falei, eis-me aqui. Resumindo, me engravidei do Elias. Nos primeiros meses, até que deu para segurar, mas depois de 6 meses para lá, eu vivia mais dentro de um hospital do que em casa. Me dava uma dor do lado e eu não podia tomar remédio nenhum. Era uma dor que eu esmurrava a parede. E a minha mãe vinha passando a mão nas minhas costas para aliviar. Eu andava de SAMU, era carro de polícia, era tudo. E eu não tinha condições de ficar em pé, porque a dor era demais. O Elias veio, ele foi gerado de 6 meses para lá, foi 3 meses a gestação vir. Em meio a muita dor, eu senti muita dor, fui muito pro hospital. Mas o que é mais interessante é que quando o Senhor te faz uma promessa, ele não te deixa sozinho. Ele não te deixa sozinho. E uma vez eu fiquei internada no hospital. Eu ficava 5 dias em um, 2 dias em outro. E assim ia. Ele queria sair antes da hora, eles iam amadurecer o pulmão, tomar remédio para amadurecer o pulmão, para poder ver se tirava com 6 meses. Foi muita luta. Isso é um testemunho que está indo pro canal. Deus está otorgando isso. E teve das vezes que eu fui internada no hospital, que tinha uma adolescente lá que estava com problema. Ela tinha 15 anos. E a mãe estava lá falando com ela tanta coisa. E eu passando mal, sentindo muita dor, eu comecei a pregar para essa adolescente. E a mãe falando, ouve o testemunho dessa mulher. Ouve o testemunho dela, olha só que coisa linda. Quando eu estava ali dentro fazendo a obra do Senhor, a enfermeira que veio aplicar o remédio sobre o meu nariz, sobre a costeira do nariz, irmãos,
sobre a minha veia. Ela veio aplicar e eu nem conhecia, nem sabia nada dela. E ela falou assim, Deus é bom. Eu falei, com certeza. Quando ela terminou de aplicar o remédio na minha veia, Deus tomou essa mulher de uma forma sobrenatural. Aonde ela falava, Deus parou o hospital inteiro. Aquela menina de 15 anos que eu estava pregando teve que ouvir a voz de Deus. Meu esposo parou na porta assim, ficou olhando atônito, né, aquilo que estava acontecendo. E foi uma coisa assim, surreal. E ela falou dessa maneira. Ela falou desse jeito. Eis que sou Deus, que coloquei este varão no teu ventre. A enfermeira nem sabia que tinha que eu estava grávida era de menino. Foi eu que coloquei. O meu e o teu adversário tem contado a hora e os minutos e os segundos para tirar ele aí de dentro. Mas eu sou Deus, que o dia que for eu vou tirar, porque ele é meu profeta. Ele é meu. E ninguém pode impedir o meu agir. Este varão foi eu quem dei. E eu o tirarei no meu tempo. Vou eu hoje fechar a sepultura, porque ele já estava contando os minutos e as horas para fazer você descer juntamente com o meu varão. Foi muito forte. E essa mulher entrou no mistério enfermeiro. E eu comecei a chorar e glorificar o nome do Senhor. E ele falou, não temas, porque eu estou contigo nesta peleja. Não temas, porque eu estou contigo. Aleluias. O Senhor, Ele nos otorga quando nós passamos prova. O Senhor, Ele está conosco no meio da tormenta. O Senhor está conosco no meio da prova. E a gente passa pela luta, pela tribulação, mas Ele diz, não temas, porque eu estou contigo. E aquilo me deu uma fortaleza muito grande. E fez com que as pessoas que estivessem lá também vissem o testemunho. Resumindo, se passaram aí, quando deu 36 semanas, o médico falou, nós vamos tirar, porque é preciso tirar, senão pode ocorrer outras complicações. Eu estou resumindo para vocês verem o que está no shot. Quero que vocês vão no shot ver o testemunho. Aqui eu estou contando, mas o vídeo do testemunho está lá. Irmãos, irmãs, ouvintes da palavra do Senhor. Quando foi no dia do Elias nascer, dia 14 de abril de 2011, que foi ontem, a data do aniversário dele, por isso eu ia postar ontem o vídeo. O médico falou assim, o médico tinha esquecido do meu, isso eu estou resumindo muito, tinha esquecido do meu dia do parto que ele tinha marcado, e foi um dia que disse que o hospital inteiro estava em alvoroço. Ele foi, eu falei, doutor, eu estou aqui e eu vou esperar o tempo que for preciso. Pode ficar tranquilo. Levamos tudo, fomos para o hospital, para a maternidade. E quando ele fez o parto, foi fazer o parto, meu nariz começou a dar problema de entupimento, eu comecei a dar problema na respiração, eles colocou oxigênio no meu nariz. E começaram um processo do parto. Deram anestesia, ficaram conversando. Na época se passaram aí, depois da profecia de Deus, se passaram mais 3 anos. Então, quando o Elias nasceu, o Arthur, meu filho do meio, estava com 6 anos de idade já. E quando o médico foi fazer o parto, que foi tirar o Elias, ele falou para minha mãe e falou para o meu esposo na época, como que pode essa criança estar respirando? Como que essa criança alimentou aqui dentro? Como que nos ultrassons não acusou?
O Elias estava dentro do meu ventre, com 7 nós amarrados. Se saísse parto normal, ele tinha morrido. E eles tentando desatar aqueles nós. E o médico já mais de idade, juntamente com os outros que estavam aprendendo, falou assim: em quantos anos eu não vejo uma situação dessa? Como que essa criança estava respirando aí dentro? Como que estava indo alimento? Se ela estava com 7 nós amarrado num cordão umbilical, não tinha como passar a respiração, não tinha como passar nada para Elias. Mas aí é que eu vejo o testemunho, porque Elias foi gerado no meio de 2 miomas. Os miomas acusavam eles lá. E um outro testemunho depois virá daqui um tempo, quando o Senhor me ortogar de contar de novo, sobre essa outra parte. Mas ali ele foi gerado no meio de 2 miomas, uma mulher que não tinha, poderia não ter cabelo, não ter nada. Não tinha condições nenhuma de estar em pé, porque não tinha hormônio. Para quem tem problema sabe que quem tem problema de hormônio não fica de pé. O hormônio é a tua temperatura do corpo. Aleluias. E o médico falou, eu tenho testemunha, minha mãe ouviu. Quantos anos eu não vejo uma coisa dessa? 7 nó no umbigo. E eles custaram arrancar. Como que estava alimentando essa criança? Aí eu pergunto para você, como não ter fé nesse Deus tão grandão? Como não amar um Deus que a medicina não viu, o ultrassom não mostrou, não ia alimento para essa criança, mas Deus alimentou, porque a Bíblia diz que Ele nos entrelaça desde o ventre, está lá em Eclesiastes. Ele nos forma, Ele nos molda dentro do nosso ventre. Ele molda a criança, nós somos moldados por Deus. Ele coloca veia, vértebra, ossos, sangue, o coração. Deus, Ele te entrelaça no ventre, aleluias, da tua mãe. E assim Ele fez com Elias. Elias não tinha condições de respirar e nem levar comida nenhuma, mas Deus cuidou dele. A promessa de Deus se cumpriu. Deus cuidou do Elias. Deus, Ele deu alimento, deu a respiração para Elias lá. Elias foi um milagre de Deus e é até hoje. E para a glória de Deus, hoje ele está com 14 anos. Fez ontem, 14 de abril de 2025, ele completou 14 anos. Era para ir esse vídeo ontem, mas ontem eu não contei o tanto que eu falei hoje. Então Deus, Ele sabe todas as coisas. Então amanhã com Deus hoje vai ser isso. Esse pequeno testemunho para aumentar a fé de alguém. Se você está lutando para engravidar, não desista. Porque o Senhor é aquele que trabalha no impossível. Quando eu ganhei o Elias, que passou tudo, eles me fizeram laqueadura, mas a promessa de Deus, ela teve que se cumprir. Porque foi promessa de Deus. Então se você tem promessa, obedeça. Obedeça, porque papai, Ele está de olho na tua obediência. Eu fui desobediente, eu fui rebelde, irmãos. Porque eu não tinha, a minha condição humana não poderia ter filhos. Mas nós temos que olhar não a nossa condição humana, nós temos que olhar quem é aquele que te deu a condição, que te deu a história, escrita pelo dedo dele. Eu peço vocês que vai no short, vai no canal, vai no short, para vocês verem o testemunho vivo. E hoje o tamanho que está o rapaz, que não era para estar aqui. Mas quando o Senhor tem obra, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Toma posse da tua vitória. Não desista. Deus está olhando tudo. E nada escapa das mãos do papai. Amém? Perdoe a minha fala, às vezes alguma coisa que vocês ficaram em dúvida, pode. Tem o meu testemunho já no canal aí da minha conversão. Eu resumi em várias partes. Podem ir para baixo que vocês vão escutar. E sempre que Deus me ortogar, eu vou estar contando um testemunho para a glória de Deus. Eu resumi o máximo, mas eu creio que esse máximo que eu resumi vai alcançar alguém. Vai colocar fé em alguém, porque nós servimos, nós somos amigas de um Deus que pode todas as coisas.
E nesta manhã, o meu Manhã com Deus vai sobre esse testemunho. Deus vai além da medicina. Ele vai além do seu possível. Nós somos amigas de um Deus do impossível. Somos filhos e filhas de um Pai do impossível, porque o possível nós fazemos. Mas o impossível, quem faz é papai. Em nome de Jesus, eu volto meio-dia com a oração em Salmos 91. Se Deus permitir, eu vou estar bem melhor, porque eu já estou tomando remédio para a garganta. Tem hora que dá as coceiras para poder dar tosse. Garganta muito tampada. Ontem estava pior, por isso que acho que Deus nem permitiu que fosse pro ar. Eu volto às 18 horas com a oração da noite. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Abençoe os inscritos. Abençoe todos aqueles que têm feito com que esse canal venha crescer. E eu peço em nome de Jesus. Não me julguem. Não me julguem pela minha pessoa, como já teve comentários aí. Que será que é por causa do penteado que eu gosto no cabelo, do turbantinho de cor? Tanto que eu mudei até a foto do perfil. Não me julguem, não julguem pela capa. Olha o conteúdo. Vocês não sabem de onde eu saí, de onde papai me tirou. E hoje eu tenho um zelo muito grande pela obra dele. Eu tenho um amor muito grande pelas coisas do Senhor. Eu sou tão grata a Deus que nada do que eu fizer e do que eu falar vai pagar. Porque é pela tua misericórdia que eu estou aqui. Então eu sou muito grata, papai. Eu tenho muito temor por Senhor. E me falaram assim que, será que eu não estava batendo cabeça para a opção? Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Por causa de um enfeite que estava na minha cabeça. Que o Senhor tenha misericórdia, não julgue. Não fala coisas que vocês não sabem. E para contar que lá no centro de Macumba é um turbante branco. Eu estava com um enfeite que não tinha nada a ver. Mas eu não me decaí por isso. Cada um pensa o que quiser. Eu tenho que ter a minha consciência, a minha certeza com papai. O meu compromisso é com papai. E com aqueles que querem estar junto comigo fazendo a oração, fazendo Manhã com Deus, fazendo esta obra expandir por este mundo, porque este é o meu desejo. Então vai vir mesmo críticas, vão vir coisas, até porque eu não sei falar direito, não tenho teologia como eu sempre digo, mas eu tenho o Espírito Santo de Deus e o temor do Senhor no meu coração, gravado aqui. E sempre que eu puder eu vou contar os feitos de Deus para aumentar a tua fé, porque aumenta a minha também, porque Deus me faz lembrar do que Ele fez. É tanta maravilha, é tanto testemunho, que eu acho que eu daria o ano inteiro contando um dia de testemunho. De tantos testemunhos que eu tenho com papai. Então, vamos vigiar mais com as coisas do Senhor. Vamos não julgar pela capa, mas olhar para o temor. Se eu estou errada em alguma coisa, ora pela minha vida. Eu sou carente de oração, irmãos. Eu sou carente. Nós somos. Intercede por mim e Deus vai fazer a obra. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um. Mais uma vez eu estou dizendo. E vai no short assistir o vídeo do milagre. O vídeo do milagre está lá. Tá? Ele está lá desde ontem. É o vídeo do milagre. Beijo grande. Um abraço carinhoso. E quem vos despede nesta manhã é a missionária Paula Ferreira. Ora por mim, para que essa gripe caia por terra e à noite eu consiga fazer a oração da noite. Mas meio-dia eu estarei aqui para mais uma oração do Salmos 91. Beijo. E a paz do Senhor Jesus. Se fortaleçam na fé. E se edifiquem com o testemunho que está no shot. Vai lá. Até mais tarde, se o Pai permitir.